E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica. Peugeot 206 consumindo muito combustível com a luz de injeção acesa e o carro dando pequenas cabeçadas, falhamento, engulhando, sem força. O que pode ser isso? Como solucionar o problema? Lembrando pessoal que essa dica vai servir aí também para toda a linha Peugeot. Tá certo? Vai servir para toda a linha Peugeot. Peugeot 206, 207, 208, 307, ou seja, toda a linha Peugeot sem exceção, tá certo? Lembrando que esse carro aqui é um Peugeot 206, 1.4, 8 válvulas, 2008 o ano dele. E ele tá com esse problema, com esses sintomas, tá certo? Consumindo muito combustível, dando cabeçadinha, engasgando, falhando, engolhando, enfim. Tá bem ruinzinho mesmo, e a luz de injeção acesa. Para quem é totalmente leigo, não sabe qual é a luz de injeção que eu tô falando, deixa eu mostrar para vocês aqui o que é a luz de injeção. Essa aqui, tá? É a luz de injeção do carro, ou lâmpada de manutenção urgente, tá certo? Ela vai se acender aí no sistema de injeção, no painel do seu carro, todas as vezes que tiver alguma avaria no sistema de injeção eletrônica do carro. Na parte de injeção ou na parte de ignição eletrônica ela vai se acender, tá certo? Geralmente quando ocorre aí um curto-circuito, um circuito aberto em algum sensor, em algum atuador, tá certo? Em algum componente aí do sistema, tá certo, pessoal? Então o que acontece? Essa luz de injeção tá se acendendo, tava acesa, o carro quando chegou para mim tava acesa direto, inclusive. No scanner acusou um código, eu até lamento não ter filmado, gravado ali a tela do scanner, devido à correria foi muito grande, tá? Mas estava acusando um código que eu não lembro qual, mas a descrição do código era o indicador de falhas, né? Tinha um código P0 alguma coisa, né? E embaixo tinha assim, indicador de falhas, tá certo? Então era a única coisa que apresentava no scanner era isso, tá? Não tinha muitos detalhes, apenas esse código de falha. E o carro falhando, como eu já falei para vocês, tá certo? Então, como de costume, tá certo? Eu quero ir lá na frente para mostrar para vocês os componentes, todos os componentes que podem provocar esse mesmo sintoma. E eu quero mostrar nesse carro, revelar nesse carro aqui, logo após eu falar todos os componentes, eu vou revelar qual foi o problema do carro, tá certo? Ele agora tá perfeito quando funciona. Deixa eu funcionar, eu vou inclusive funcionar aqui, funcionar o motor, e a luz de injeção ela vai apagar. Apagou antes, ela não apagava, tá certo? Ela ficava acesa, o motor funcionando. E quando eu pisava no acelerador, o carro fazia... eu vou tentar simular o som na boca para vocês entenderem o que eu quero dizer, mas ele fazia um falhamento depois que ele pegava a rotação normal. Ele fazia tipo... Ele fazia tipo isso. E não é para fazer. Carro, quando você pisa no acelerador forte, é para ele fazer... Pisou no acelerador. Quando você pisa, ele faz... Ele não vai fazer esse antes, né? E ele tava fazendo falhando, tá certo? Então percebam agora, eu vou pisar aqui, vocês vão ver que ele vai subir a aceleração normal. Tá vendo? Ele não fazia isso. Ele não subia o giro com essa rapidez e não subia da forma como tá subindo. Pisou, ele não tava fazendo isso, tá certo? Então deixa eu desligar aqui e eu quero ir aqui à frente com vocês para mostrar aqui todos os componentes, falar sobre todos os componentes que provocam esse sintoma, tá certo? Então tá aqui o motorzinho, ó. Esse motor equipa também tanto os veículos Peugeot como Citroën, tá bom, pessoal? Inclusive, ó, Citroën C3, tá certo? Ele tem esse motorzinho 1.4, 8 válvulas, né? Enfim, vamos lá. Gente, falhamento, consumo alto de combustível, o que é que pode ser? Primeira coisa, bicos injetores, tá? Bicos injetores, ele pode estar o quê? Pode ter algum bico falhando, né, colado, tá? O motor funcionando apenas 3 cilindros, o motor se balançando, o motor se balança todo, sem força. Então, pode sim, de fato, ter dado problema em algum dos bicos injetores, tá bom? Eu recomendo aí, gente, o que é que eu recomendo com relação a bico? Tem manuais aí de proprietário, né, de carros, tem marcas que não recomenda fazer limpeza de bico injetor, né, porque diz que os bicos são autolimpantes, sei o que e tal. A Chevrolet, por exemplo, é um deles, né?
E inclusive já peguei vários carros da Chevrolet com bico colado, Corsa, Celta, né? E a Chevrolet diz que não há necessidade de fazer limpeza de bicos, enfim. É um assunto bem polêmico, tá certo? Eu, como profissional da área, eu recomendo sim, pelo menos a cada 40 mil quilômetros, você fazer uma manutenção dos bicos, uma limpeza de bico e testes, né? A intenção, né, pela qual eu recomendo essa questão de manutenção dos bicos injetores é até mesmo mais pelo fato de você testar os bicos para saber se eles estão injetando corretamente, para saber se eles estão pulverizando, porque o bico ele não pode xiringar, mijo, ele tem que pulverizar. Então tem que saber se ele está pulverizando, tem que saber se quando você dá pressão na máquina lá de bico, né, quando você coloca a pressão de trabalho dele, 3 bar, 4 bar, se ele vai ficar gotejando, pingando, que não pode, tá certo? Ver se os ourinhos de vedação, as borrachinhas de vedação dos bicos, se elas estão ok, porque às vezes se ela estiver ressecada, fica dando falsa entrada de ar no carro e o carro fica acelerando, subindo e descendo a aceleração na marcha lenta, fica consumindo combustível a mais também. Então, ou seja, a questão da manutenção dos bicos injetores não se resume apenas em limpar bicos. O mais importante, né, além de limpar, né, a principal questão é fazer os testes, colocar na máquina, nas provetas de teste ali e fazer os testes para saber se está tudo ok. Então por isso que eu recomendo, né, fazer essa manutenção pelo menos a cada 40 mil quilômetros, é uma recomendação minha. Eu pego direto aqui carro de várias marcas, multimarcas, tá? Com bicos injetores com problema, tá certo? Então por isso sim eu recomendo fazer manutenção, fazer limpeza e fazer teste. Não é só limpar, se você só limpar, colocar ali na cuba, né, fazer a limpeza com o produto, você jamais vai saber se o bico tem defeito. Jamais. A única forma de saber se o bico tem defeito é colocando na máquina para testar também. Por isso que eu recomendo a limpeza e o teste dos bicos injetores de qualquer carro, tá? De qualquer marca, beleza? Então o primeiro componente tá aí, os bicos injetores, esses rosinhos aqui, tá, pessoal? Tem 1, tem 2, tem 3 aqui, ó, e tem 4, tá bom? A outra coisa que faz aí o motor ficar rateando, falhando, engolhando, dando cabeçada, engasgando, consumindo muito combustível, o carro sem força, é bobina de ignição, tá? A bobina desse carro aqui, ela é uma bobina de um corpo só, tá certo? Onde ele não tem cabos de vela, ele tem supressores, que são as pontinhas, tá? Já vou mostrar para vocês o que é o supressor da bobina, né? Existem carros que tem cabo de vela, mas esse não tem. Ele tem um supressorzinho, umas ponteirinhas que fica na ponta da bobina, que leva a centelha, a corrente elétrica da bobina para a vela de ignição, tá bom? Então esses supressorzinhos, que eu vou chamar de cabo de vela para facilitar a compreensão de vocês, tá? Então esses cabos de velas, né, entre aspas, eles podem sim também vazar corrente por ele, tá? Escapar corrente e o carro ficar falhando, dando cabeçadinha, engolhando, né, engasgando, tá certo? Então o supressorzinho pode fazer isso. As velas também podem fazer a mesma coisa, o mesmo sintoma. A vela no final da vida útil, com o eletrodo muito desgastado, ele pode sim ficar engasgando, falhando, jogando corrente para fora, a corrente escapando, na centelha elétrica escapando, e o carro ficar falhando, tá bom? Então esse conjuntinho, bobina, supressores e velas, podem sim fazer o mesmo sintoma, idêntico, mesma coisa, podem confundir qualquer pessoa, tá certo, pessoal? Outra coisa que pode acontecer também com o seu carro, que poucas pessoas falam, talvez você nunca ouviu ninguém falar, é a calibragem de válvulas, tá? A calibragem dos tuchos da válvula. Nesse motor aqui, esse tucho ele é mecânico, eles necessitam de calibragem, tá certo, pessoal? Eu não me recordo de enquanto em quanto os quilômetros existe a recomendação, mas no manual do carro tem a recomendação para se calibrar as válvulas, tá? As válvulas mecânicas, os tuchos mecânicos. Então, às vezes o carro está com o tucho preso, principalmente nas válvulas de escape, que a válvula de escape ela tendem a ceder mais a sede de válvula e entrar mais e acaba prendendo a cabeça da válvula lá no tucho. Então tem que fazer a calibragem, tá certo? Para deixar a folga correta. Eu tenho vídeos aí, tá? Se eu não estou enganado, eu já fiz vídeo ou foi Peugeot ou foi Citroën, mas você pode procurar no canal, né? Como calibrar válvulas ou calibrar tucho do Peugeot 206 ou do Citroën C3, que vai ter vídeo meu lá, eu fazendo calibragem em tempo real, mostrando as folgas corretas, qual é, e a quilometragem baseada no manual. Vai ter vídeos meus falando isso, só que eu não lembro exatamente agora de cabeça a quilometragem. Mas o fato é que tem que fazer calibragem de válvulas, pessoal, porque se ele aprender a válvula, o carro pode ficar funcionando apenas 3 cilindros,
o motor balançando, falhando, consumo alto de combustível, carro sem força. A gente faz o mesmo sintoma de vela, bobina, né, cabo de vela, é o mesmo sintoma. Válvula presa faz a mesma coisa, tá certo, pessoal? Carro fora de ponto faz o carro também consumir muito combustível e ficar sem força. Ele não vai ficar com o motor balançando, falhando, mas ele pode ficar sem força. Às vezes você foi trocar a correia dentada, pediu para o profissional trocar a correia dentada, ele deixou o carro fora de ponto, um dente atrasado, o carro vai ficar sem força. Então lembre-se aí, tá? Se o problema apareceu aí no seu carro depois que você fez a manutenção, depois que você trocou a correia dentada, por exemplo. Então lembre-se aí, se foi, existe a chance muito grande de o motor estar fora de ponto, fora de tempo. Tá certo, pessoal? Outra coisa que pode estar ocorrendo também, mau contato no chicote elétrico dos bicos injetores, que eu não tinha falado, tá? Ele tem os conectores elétricos por trás dele que liga uns plugzinhos. Então às vezes tem umas presilhinhas ali, que essas presilhinhas que ficam no plug atrás, essa presilha pode ter ficado mal encaixada, alguém quando desmontou não colocou, ou pode até mesmo estar sem a presilha e o conectorzinho sair, e aí o bico fica falhando porque está desencaixado o chicote elétrico, tá certo? Mau contato no chicote elétrico lá na parte de trás, lá da flauta, lá do bico também, pode fazer o carro falhar, tá certo? Mau contato aqui no chicote elétrico da bobina pode fazer o carro falhar, beleza? Outro componente, pessoal, que também pode fazer o carro falhar, dar engasgos, né, dificuldade de partida, consumo alto de combustível, é o sensor MAP, tá? Tá aqui na nossa frente aqui, ó. Sensor de pressão absoluta, ele é 2 sensores num corpo só, tá? Ele faz a função de temperatura do ar aspirado, como também a pressão do coletor, tá certo? Então o sensor MAP, ele pode sim fazer o carro engolhar, engasgar da cabeçada, falhamento, consumo alto de combustível, tá certo? Outro sensorzinho, tá? Que pode fazer também uma desgraceira mais feia do meio do mundo no sistema de injeção do carro, dificuldade de partida, cabeçada, consumo alto de combustível, sensor de temperatura, tá, pessoal? Pode fazer o mesmo sintoma também, tá certo? Outro componentezinho, sensor de rotação, tá? Ele fica aqui, ó. Tô apontando para ele, eu não sei se eu tô, não dá para pegar legal o foco. Pronto, daqui dá. Ó, esse chicotezinho aqui, esse plugzinho tá ligado no sensor de rotação, tá? Então esse sensor de rotação, ele pode também apresentar aí dificuldade de partida, o carro fica dando cabeçadinha. Às vezes você desliga o carro num canto, quando vai ligar o carro só dá partida, só dá muito solo, mas não funciona, né? Então o sensor de rotação também pode fazer um sintoma bem parecido, tá certo, pessoal? Por último, pessoal, central, tá? Chicote elétrico da central, mau contato, mal encaixado, oxidado, pinos folgados ou defeito na própria central, tá certo? Pode aí apresentar falhamento, engasgo, dificuldade de partida, alto consumo de combustível. Por exemplo, se tiver aí a função da bobina trabalhando errado, né? Mau contato, alguma coisa, pode acontecer isso. Algum fio, né, que sai aqui do comando que vai o chaveamento para os bicos injetores, por exemplo, se tiver com mau contato, não tiver chaveando qualquer um dos 4 bicos aí, pode apresentar falhamento, tá? E aí você vai procurar, vai ver, quando vai ver mau contato no chicote elétrico aqui, tá certo? Às vezes até o fio partido dentro do isolante, fica só o isolante no lugar, você pensa que o fio tá ok, mas dentro do isolante o fio tá partido. Acontece demais, principalmente na linha Renault, tá, pessoal? Isso acontece demais no chicote elétrico da linha Renault, ele quebrar o cobre, o fio dentro do isolante, tá certo, gente? Então, pessoal, como vocês podem ver, muito componente, muita coisa no sistema de injeção eletrônica e de ignição eletrônica de um carro pode fazer o mesmo sintoma, tá certo? Por isso que eu sempre recomendo, sempre, deu qualquer problema no carro, procure um profissional de sua confiança, de preferência especialista em injeção eletrônica, tá? E eletricidade. Para quê? Para executar os devidos testes e condenar, né, e encontrar apenas o problema do carro, e você comprar e você trocar apenas o componente que está provocando o defeito no carro. Porque o que acontece muito é o carro apresenta um sintoma, você leva em qualquer mecânico, né? Muitas vezes o cara é só mecânico, mas só com parte de motor, de suspensão, de freio, e não entende praticamente nada de injeção, e aí ele sai comprando, condenando tudo no carro, condena bobina, vela, cabo de vela, bico, sai condenando tudo e o prejuízo aumentando e ele não acha o defeito, tá? Então é melhor você pagar um pouquinho mais caro para uma pessoa qualificada, um profissional especializado em injeção eletrônica, tá?
para ele executar os devidos testes, descobrir o defeito e trocar somente o que está ruim, do que você ficar arriscando aí com qualquer pessoa. Então, sempre procure isso. Um profissional especializado, ele vai entrar a primeira coisa com o scanner, né? Verificar qual é o código de falha que gerou lá no sistema de injeção eletrônica ou de ignição. Ele vai testar uma bomba de combustível, que eu nem comentei aqui, tá? Mas bomba de combustível faz o mesmo sintoma, o carro ficar sem força. Ele não faz o carro falhar da cabeçadinha até dá. Mas, por exemplo, na marcha lenta o carro não fica com o motor se balançando, tremendo, funcionando só 3 cilindros não. A bomba de combustível, quando ela está com a pressão fraca, o motor na marcha lenta fica trabalhando certinho, os 4 cilindros, redondinho, bonitinho. Apenas quando você pisa no acelerador para você andar, o carro fica sem força, ele não desenvolve. Ao invés de o carro avançar, ele faz um bu, ele retorna, ele volta, tá certo? Então a bomba de combustível faz o carro ficar sem força. O carro não vai aumentar o consumo de combustível não, a bomba de combustível, tá certo? Ele vai ficar sem força, mas não aumenta o consumo de combustível, tá bom? E o catalisador, tá? O catalisador aqui, ó, tá? Ele faz um sintoma quando ele tá obstruído, ele faz um sintoma parecido com bomba de combustível. Quando você pisa no acelerador, o carro faz bu, o motor até morre, estanca muitas vezes, tá certo? Quando o catalisador está obstruído, tá bom? Ele pode sim aumentar o consumo de combustível do carro, catalisador obstruído, tá certo? E ele vai ficar com um sintoma parecido com bomba de combustível, tá bom, gente? Lembrando que catalisador não dá somente defeito de obstrução, ele também pode estar rachado, trincado, e principalmente nos carros que tem duas sonda lambda, a luz de injeção vai acender e vai acusar catalisador. Por quê? Porque o catalisador está com a louça, o elemento filtrante, né, os metais nobres ali dentro, o componente que faz a parte de filtragem dos gases de escapamento vai estar trincado, partido, quebrado, e aí as duas sondas vai ler igual, que não pode, e aí vai acusar catalisador, tá bom? Quando dá problema de catalisador, o carro não vai consumir, assim, o catalisador sem filtrar, quebrado, ele não vai consumir mais combustível, vai apenas acender a luz de injeção e acusar catalisador. Catalisador obstruído faz o carro consumir combustível e ficar sem força. Beleza, gente? E agora, gente, eu vou revelar para vocês qual foi o problema desse carro aqui, tá certo? Olha aqui o problema do carro. Isso aqui é uma bobina de ignição. Essa bobina aqui era desse carro, tá certo? Eu tenho uma bobina aqui para teste. Essa bobina que eu botei aqui é uma bobina de teste, ó. Essa aqui, tá certo? Para quem trabalha aí com injeção e ignição, é importante você ter uma bobina de teste que você saiba que está bom, que você já testou em algum carro e sabe que ela está perfeita, para você tirar sua dúvida, né, no momento aí de diagnóstico, principalmente desse motor Peugeot e Citroën, motor 1.4 8 válvulas, tá bom? Então eu instalei a bobina de teste, o problema do carro foi embora. Resetei a memória com o scanner, o problema não voltou a aparecer, já andei com o carro, já subi ladeira, já pisei forte no acelerador, o carro está maravilhoso, perfeito, tá? E antes, com essa bobina que era do carro, ainda é original, tá? Perceba aqui, ó, Bugicord, essa bobina saiu de fábrica no carro, tá certo? A bobina desse carro aqui, perceba esse conector, tá, pessoal? Esse conector aqui é cinza, quando você for comprar a bobina tem que ser o conector da mesma cor, esse conectorzinho aqui, tem que ser da mesma cor do que tá no carro, tá certo? Então o que é que acontece? O problema do carro era a bobina, tá? A proprietária desse carro já tinha trocado velas, já tinha trocado supressores. O que é o supressor? Essas cabecinhas aqui, tá, pessoal? Essa chupetinha aqui, ó, ela sai, tá? Então não é cabo, é supressores, é as ponteirinhas, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então ele compra só esse joguinho aqui, se vende, tá bom? Então a proprietária já tinha trocado recentemente os supressores e trocou as velas e o carro ficou com o mesmo problema, tá certo? E o profissional que trocou não conseguiu realizar o teste da bobina para saber se a bobina tinha defeito ou não. Se ele tivesse uma bobina de teste dentro da oficina dele, ou até um outro carro lá, né, no momento que ele estava testando, ele podia tirar a bobina de um e colocar no outro para testar apenas, né? Mas ele não conseguiu fazer o teste e o problema permaneceu. A proprietária gastou dinheiro com velas e cabos, tá? Que no final das contas até valeu a pena, vamos dizer assim, porque colocar a bobina nova agora, aí vai ficar o conjuntinho novo, supressores, velas e bobina, vai ficar tudo certinho, né? Mas o fato é que o problema não era vela e cabo, não era vela e supressores, era a bobina. Então eu botei a bobina de teste, o problema do carro já resolveu, já solucionou, a gente já tem certeza o que é. E agora é passar o orçamento para a cliente, esperar ver se ela vai querer comprar uma bobina nova para colocar. Essa bobina que está aqui é uma bobina de teste, não é bobina nova não, tá? Mas enfim, como eu já falei, torno a falar para vocês. Você que é profissional aí, muito cuidado na hora de diagnosticar, na hora de fazer os testes, de executar, para não estar condenando, gente, uma coisa que não é do carro do seu cliente. Zele seu cliente, tenha carinho, faça com amor, faça com dedicação, que Deus vai honrar você.
tá certo? Ele já honra você todo dia, pelo simples fato de você conseguir levantar da cama, tá respirando, tá com saúde para trabalhar. É Deus que abre as portas, tu manda os clientes, tá? Quantas oficinas o seu cliente não passou na porta e escolheu você, tá? Então honre isso aí e faça com amor, que você é recompensado todos os dias por isso. Às vezes a recompensa vem de onde você menos espera, mas ela vem. Tudo que a gente planta aqui na terra, a gente vai colher aqui na terra, tá certo? Então lembre-se disso, tá bom? Faz os testes direitinho. Se você não sabe, se você não tem equipamento, mande para outro, mas não fique tentando, fazendo coisa errada, trocando peça, condenando peça, na esperança de acertar. Gente, não faça isso, tá bom? Procure se qualificar, estudar, pegar informação. No YouTube hoje tem muita coisa, muita informação, estuda, tá bom? Que no final acaba dando certo, tá bom? E você, proprietário, procura um profissional qualificado, especializado, que tem equipamento, tá? Crie um vínculo de confiança, estreite os laços, né, de confiança. Leve sempre naquela pessoa, porque se acertou foi ele, se errou foi ele. Não fique trocando de mecânico todo dia, porque onde você passar, ninguém é perfeito. Um vai errar, o outro vai errar, e você nunca vai achar alguém que preste na sua concepção. Tá? Agora, se você permanecer naquele ali, insistindo com ele, se ele acertou foi ele, se errou foi ele, leva lá de volta, conversa na boa e tudo vai se acertando. Então você vai conseguir criar um vínculo de confiança, vai ter um profissional de confiança aí ao seu dispor para você resolver os problemas do seu carro, sempre que você precisar, tá bom? Então, pessoal, era essa dica que eu tenho para dar, tá? Eu espero que sim, que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com essas dicas, tá bom? Se eu conseguir te ajudar, né, por gentileza aí, deixa seu like, tá certo? Deixa seu like, porque pra gente é importante demais, a gente ajuda com as dicas e vocês nos ajudam com o like, tá bom? É uma recíproca. Se você é novo, tá chegando agora no canal, né, por gentileza aí, se inscreve no canal também, ativa o sininho das notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Não esquece de compartilhar nossos vídeos aí com amigos, com parentes, tá certo? Na descrição desse vídeo eu também deixei um link, tá? Na descrição abaixo do vídeo, na descrição aí, eu deixei um link de um curso de mecânica de automóveis para iniciante, tá bom? Para você clicar e conhecer sem compromisso e ver se é para você. Beleza, pessoal? E agora vai abrir aí, quando esse vídeo estiver encerrando, a miniatura de 3 vídeos sobre esse carro aqui também. E na parte de cima, do lado direito, na parte superior da tela aí, do vídeo, vai ter uma bolinha branquinha, que é os cards. Se você clicar, também vai aparecer mais 5 vídeos sobre esse carro aqui, com mais informações técnicas para você, tá bom? Mais uma vez, meu muito obrigado, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotiva.